Fala, meus jovens! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para começar no mercado de Forex. Exato, do básico ao avançado. Lembrando, pessoal, o foco desse vídeo é mostrar fundamentos, conceitos e esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tinha, principalmente lá no Instagram, e eu decidi gravar esse vídeo mais instrutivo. Então já sabe, né, pessoal? Fica comigo até o final do vídeo, que eu garanto que algo você vai aprender de forma gratuita. Então não custa nada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo e não esquece de me seguir lá no Instagram, que é alvi.otrader, que eu posto dicas diárias e também fico aberto a respostas e dúvidas que vocês tenham em relação tanto ao B3 quanto a Forex. Então, bora pro vídeo. Pessoal, o que é Forex? Se você algum dia já viajou para outro país, provavelmente precisou trocar dinheiro que tinha na carteira ou na bolsa por outra moeda, certo? Se você ainda não viajou, guarda que você vai ter seu momento. Então, quando a gente vai viajar para fora do país, a gente tem que fazer câmbio, a gente tem que trocar real pela moeda do país que a gente está viajando, beleza? Ao fazer isso, nós indiretamente já estamos participando do mercado de Forex, exatamente. Então, o simples fato de trocar dinheiro do país de origem para o país destino, já estamos participando do mercado de Forex. Tá. Por exemplo, se você é um brasileiro visitando os Estados Unidos e troca reais por dólar, você está vendendo ou comprando o USD-BRL. Isso aí, pessoal. Então, a paridade USD-BRL já contempla essa pequena transação do dia a dia de muitos de vocês. Outra questão. Quando você retorna ao seu país e faz câmbio novamente, então você vem com o dólar que você acabou não gastando, né, ou comprando, acabou sobrando alguns trocados, você tem que fazer o câmbio inverso. E isso também entra como Forex. Você vende dólar para trocar por real. Então, o Forex nada mais é do que esse mercado cambial, ok? Então, Forex, do inglês, né, Foreign Exchange Market, é o maior mercado financeiro do mundo, com volume diário de mais de 5 trilhões de dólares em circulação. Muito superior, por exemplo, aos 22 bi que a Bolsa de Nova York movimenta. Então, a Bolsa de Nova York, que é uma das bolsas mais importantes do mundo, movimenta 22 bilhões, enquanto o Forex são 5 trilhões. Então, vocês têm noção da volatilidade que esse mercado tem, da forma como isso pode proporcionar vários movimentos ao longo do dia? Então, isso é só uma das curiosidades sobre Forex. E dito isso, pessoal, o Forex ele tem muita liquidez e acessibilidade, e por isso torna o mercado atrativo tanto para investidores iniciantes quanto para aqueles que são mais avançados. Beleza? Tá, Kelvin, e aí? O que eu faço? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que conhecer a estrutura do mercado. O Forex, ele possui dentro da sua composição governos, bancos comerciais, bancos centrais, empresas, empreiteiras, construtoras, né, corporações, fundos de investimentos e nós que somos traders. Então, cada agente dentro da estrutura do Forex tem seu papel fundamental. E eu vou trazer alguns exemplos. Os bancos centrais atuam no Forex como regra sem fins lucrativos. Então, essa figura aqui do Banco Central, ela tem o objetivo de verificar a estabilidade ou correção da moeda nacional. Quem aí já participou de um leilão do Banco Central aqui no Brasil? Estava operando o dólar, o mini dólar ali, daqui a pouco há uma intervenção do Banco Central porque o dólar estava muito caro. Então o Banco Central entra vendendo dólares e acaba derrubando o dólar ali momentaneamente, um movimento abrupto, justamente para conter aquela euforia, aquela esticada do câmbio, o que pode promover inflação, pode promover uma queda de uma série de fatores que não vai ser bom para a economia daquele país. O contrário também é verdadeiro. Quando o Banco Central compra dólares ou compra aquela moeda, ele quer dar aquela impulsão nela, ele quer dar aquela aquecida na economia para valorizar a moeda local. Então, o Banco Central é um dos principais agentes para medir a temperatura
daquele determinado país, além de todos os outros agentes, né? E por que eu estou falando disso? Porque se você não conhecer a estrutura do mercado, você vai achar que o Forex é simplesmente um gráfico que movimenta para cima ou para baixo. E por isso a importância de você entender o conceito e o fundamento. Tá, e o que mais tem, Kelvin? Dentro do Forex, a gente tem que se preocupar com as potências, as grandes economias. Quais economias são essas? O Banco Central dos Estados Unidos, tá? Ou mais conhecido como Fed. Banco Central Europeu, que é o BCE. O Banco da Inglaterra e o Banco do Japão. Porque são países potentes, ou seja, são as maiores economias do mundo, que na medida que esses bancos eles tendem a ir para um lado ou tomar uma decisão estratégica para aquele continente ou para aquele país, todo o resto da cadeia ela é retroalimentada e impactada. Então é importante a gente ficar atento também a calendários econômicos, eventos macroeconômicos, porque pode influenciar sim naquela paridade que você vai escolher para operar. Lembrando que estamos falando de Forex, paridades de moedas, uma moeda em troca da outra. Beleza, pessoal? Pessoal, tem muito conteúdo pela frente. Se você já curtiu até aqui, por favor, dedo no like e não esquece. Ativa a notificação e se inscreve no canal, porque eu vou estar postando cada vez mais conteúdos educacionais para ajudar você. Fez isso? Então, vamos continuar. Como que funciona o mercado de Forex? Quais são os horários, sessões? O que é isso, Kelvin, que ficam falando por aí? Sessões, pessoal. O mercado de Forex, ele trabalha em 4 grandes sessões. Então a gente tem a primeira sessão, que inicia ali junto com alguns países, por exemplo, Sydney, tá? A Bolsa de Sydney, entre 21 horas aqui. Então esse relógio, como que você interpreta esse relógio, pessoal? Vocês observem que aqui tem os países das bolsas, né? Os horários aqui, né, de 0 até 24 horas. E aí tem alguns quadrantes, que aí eu vou explicar para vocês aqui para facilitar. Então a primeira sessão seria essa, né? Sydney, né? Oceania ali, essa região aqui. A segunda sessão, que é uma sessão também bem conhecida, sessão asiática, ali, quando o mercado de Singapura, Hong Kong, Tóquio abrem, então ali por volta das 21 horas até as 3 horas da manhã. Então todo esse quadrante aqui é a sessão asiática. A outra sessão é quando esses países aqui de Dubai, sessões aqui de Londres, Zurique, Frankfurt, sessões da zona do euro estão operando entre 3 da manhã até mais ou menos 11 aqui da manhã. Então essa aqui é a sessão europeia. E a sessão americana, né? A sessão que pega ali das 10 horas e aí tem confluência com a nossa BMF Bovespa, né? Que é a Bolsa de São Paulo, entre 10 horas até as 17 horas. Então aqui também tem as sessões. Tá, e qual que é o objetivo de você saber a sessão? Quando você é um operador de mercado internacional, você tem o mercado à disposição 24 horas por dia. Só que você tem que entender os melhores momentos, ou seja, quando existe volatilidade, volume naquele momento, que aí vai ter a liquidez melhor, enfim, os movimentos são mais técnicos e acabam aqui trazendo taxas menores. Eu vou falar um pouco disso lá na frente. Então, qual que é a grande sacada? Sabendo que o mercado ele se comporta nessas sessões, eu trouxe para vocês aqui os melhores horários para se operar. Está aqui, pessoal. Primeiro, se você tem ali interesse em operar a sessão de Sydney, priorize das 20 até as 23, porque você tem baixa liquidez, é o início do dia, movimento mais demorado, só que ele tem um spread um pouco mais caro. Não é recomendado, mas se você quiser operar paridades dessas sessões, priorize das 20 às 23. Ah, Kelvin, não tenho interesse porque está muito parado o mercado não anda, não tem muitas opções. Beleza, vai para a sessão asiática. Sessão de Tóquio é uma excelente sessão de oportunidade, principalmente para quem tem pouco tempo e tem a disponibilidade das 22 até as 3 da manhã. Ela é ativa principalmente para as paridades do JPY, tá? E o HK50 é o mais conhecido aí dos índices também de Hong Kong. Então esse horário aqui é excelente para a sessão asiática. Outra dica, sessão de Londres, a sessão que eu opero, tá? Ela vai de 4 horas, né? Ela abre 5 nos horários de verão, mas das 4 às 11 da manhã. Por quê? A sessão de Londres, além de pegar toda a parte da Europa, ela também pega o início da movimentação americana. Então tem uma alta liquidez e volatilidade. Ok?
Então, é uma sessão muito boa. Eu opero das 4 às 6, mas até às 11 é um horário bom. E para fechar, a sessão de Nova York, a sessão americana, né, que tem todas as bolsas de Chicago, São Paulo, enfim, todo mundo aqui no horário comercial entre 10 e 17 horas. Aqui, pessoal, aqui é o movimento mais forte do mercado, onde os institucionais estão trabalhando. Então você tem forte volume, uma sobreposição com a Bolsa de Londres, e aí você tem a melhor sessão para se operar, a sessão onde os movimentos e as tendências maiores acontecem. Show? Dica de ouro. O melhor período geral para se operar é das 9 a meio-dia para quem é iniciante, porque você tem a sobreposição Londres e Nova York. Ah, Kelvin, não tenho esse tempo. Evite operar das 4 até as 18, das 4 até 6 da tarde, porque é um horário morto. Você vai ter liquidez reduzida e além do spread alto. E domingo à noite e sexta-feira após as 15 também costumam ser com baixa liquidez e grandes spreads. Então evite esses horários, tá? Então se você tem tempo, 9 às 12. Se você não tem tempo, procura algum dos horários que eu comentei aqui, porque certamente você vai conseguir aplicar a sua técnica. Show? Tá. Falei de contexto, falei um pouco do fundamento, quem que monta a estrutura do Forex. Agora eu vou trazer uma questão importante para vocês. O Forex, como ele tem uma variedade muito ampla de moedas e pares de moedas a serem negociadas, vocês têm que tomar cuidado com uma classificação simples. Uma classificação que tem 3 nomenclaturas. A primeira, as principais ou as que mais movimentam. Então, essa primeira categoria aqui são paridades que são amplamente divulgadas e amplamente negociadas em todo o mundo. Então, por que vocês têm que priorizar essas moedas? Porque envolve dólar americano, né? Normalmente o USD, que é a moeda mais forte do mundo, e tem algumas confluências com outras. Então, por exemplo, EURUSD, GBP-USD, USD-JPY. Então, tudo que tem USD no meio pode ser uma boa pegada, tá bom? Então, uma característica dessa categoria, alta liquidez, fácil de comprar e vender, então você não vai ficar com a ordem pendurada, o spread vai ser menor e também é um pouco mais previsível. Fechou? Segunda categoria, as categorias de moedas menores, tá? Então, o que são? São pares que não têm o dólar, ou seja, não tem o USD, mas envolvem moedas fortes. Então, por exemplo, Euro GBP, Euro JPY, GBP JPY. Então, não existe o dólar no meio envolvido, mas também são amplamente divulgadas e negociadas, tá? Então, você tem uma boa liquidez, mas um pouco menor do que as principais. O spread geralmente são um pouquinho mais caro, mas também são excelentes moedas para vocês negociar. Show? E pelo amor de Deus, evitem as exóticas. O que é isso? São pares que envolvem uma moeda forte como o USD e uma moeda de um país emergente. O nosso grande mini dólar está aqui, pessoal, o USD-BRL. Quem não sabia, o Forex também negocia o nosso WDO. E o WDO lá fora é conhecido como USD-BRL, mas é configurado como exótica. Então, assim, se você está numa plataforma de Forex querendo operar mini dólar, não utiliza, tá? Porque você vai ter movimentos menos técnicos, volatilidades, spreads maiores. Então evite. Evite também moedas turcas, moedas sul-africanas, enfim. Essas moedas de países emergentes não são muito boas, tá? Então se você for operar, no caso, se você for brasileiro, priorize operar via uma corretora nacional, via uma plataforma nacional, porque você tem um CFD, um derivativo de um contrato, que no caso WDO, né, um derivativo do WDO, né, e o FUT, ou mini índice de um derivativo de um país, né, não uma moeda, uma paridade global, porque aí você vai estar operando uma moeda exótica e isso não é legal. Fechado? Então fica aí a dica ou a curiosidade para quem não sabe que o país é um país, para quem não sabe que o Brasil é um país emergente. Show! Dito isso, eu trouxe para vocês aqui, que isso ninguém mostra, hein? A tabela de paridades e países e relevância. Então, uma tabela bem completinha aqui para vocês, tá?
Depois da pausa aí, enfim, anotem, não vou passar por todas aqui, mas aqui eu trago a paridade, a moeda base, a moeda cotada. Então, por exemplo, euro-USD. A moeda base é o euro. Eu estou saindo da Europa e estou indo para os Estados Unidos, um USD. Então, saio da zona do euro e vou para a América. Ela é a categoria principal, movimenta mais de 1 trilhão de dólares e tem uma classificação de negociabilidade muito alta, muito boa. Então, se você opera análise técnica, vai ser muito bem. E aí, a classificação aqui de algumas outras paridades. Por exemplo, deixei por último aqui. Você operar o USD ZAR, que é Estados Unidos contra a África do Sul. É uma moeda exótica, então vai ter baixa negociabilidade. Por mais que movimente 8 bilhões de reais, e assim como o Brasil movimenta 20 bilhões de dólares, né? Errei, reais não, 20 bilhões de dólares no Brasil, ainda é considerado um peixinho perto dos tubarões que estão lá em cima. Então, existe vida após o dólar, pessoal. Vocês que estão operando dólar aí, WDO, cuidado, dá uma explorada aí que vocês vão ver que tem outras moedas, outras paridades muito melhor que o WDO e muito mais volátil para entregar bons movimentos. Show? Trazendo aqui, pessoal, uma questão de vantagens e desvantagens do mercado Forex comparado com o mercado de ações. Então, exemplo, você é um trader e você só opera mini índice, porque você só gosta do mini índice, porque você acredita nos fundamentos do índice Bovespa, das ações que compõem o mini índice. Da mesma forma, você é um trader do mercado acionário americano, então você gosta de aplicar em índices americanos, em bolsas americanas, tá bom. E às vezes tem medo de receio de negociar uma paridade. Assim como você tem medo e receio de negociar o dólar, você tem medo e receio de negociar o Forex. Então eu vou trazer algumas vantagens que talvez ajude você. Vamos lá. No Forex, você tem um mercado que funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana. Você tem uma alta liquidez e volume diário muito superior a qualquer outro mercado do mundo. Menores custos operacionais, ou seja, a taxa de spreads. Aqui no Brasil a gente conhece como taxa de corretagem, emolumentos, né? Custódia. Lá a gente chama de spreads, que são a variação do preço que o mercado está para o preço que a ordem vai ser acionada. Alavancagem. Você tem uma alavancagem muito superior, então é bom e é ruim, né? Porque o prejuízo também é muito superior, mas se feito com cautela você consegue ter bons resultados. Maior acessibilidade para investidores iniciantes. O Forex, pessoal, você precisa de uma margem pequenininha para abrir uma operação. Então, coisa de dólares, assim, com $2 na conta você já consegue operar um ativo no microlote. E aí, para quem não sabe, o Forex permite operar lote cheio, microlote e outras coisitas más que eu vou falar daqui a pouco. Quais são as desvantagens? Menor variedade de instrumentos, ações de setores e dividendos. Então, como eu falei no começo, às vezes você é um cara mais conservador que você opera mini índice porque sabe dos fundamentos por trás. Que mini índice é composto pela Petro, pela Vale, pela Itaú, pelo Bradesco, enfim, você sabe que tem empresas por trás do mini índice e você não opera dólar porque você não acredita no fundamento técnico do dólar. A mesma coisa acontece aqui. Imagine que você não opera Forex porque você não acredita no fundamento das paridades, mas você opera o mercado de ações porque você acredita na Apple, na Google, na Amazon, na Tesla e você acredita nos setores também. Mas você tem que entender que a desvantagem é não ter esse lastro, mas em contrapartida você tem toda uma política, uma estrutura governamental que eu mostrei que dá essa segurança de operar Forex. Outra desvantagem para você, o maior risco, né? Porque a alavancagem é excessiva. A gente está falando de alavancagem de 1 para 200, 1 para 500 e 1 para 1000 às vezes, depende da corretora. Que se você tiver $100, isso é multiplicado por 1000 e aí vai te dar uma alavancagem tremenda. E se você não tiver gestão de risco, você vai se estrepar. Menor previsibilidade, porque você não consegue ter fundamentos tradicionais. Diferente dos mercados acionários, você não consegue ter previsibilidade. Então o Forex ele é imprevisível, o Forex ninguém manda nele, ninguém controla, ninguém consegue saber o que o Forex vai fazer. Ele respeita o que as pessoas, o que os institucionais, o que os players ali querem fazer com aquela paridade. Ok? Regulação menos rígida. Em alguns países o Forex ele é menos rígido. Tem alguns outros que proíbem até negociação, mas
depende muito, tá? Por exemplo, o Brasil tem as suas restrições para corretoras de Forex e tal, mas a gente sabe que na medida que as coisas vão se avançando, a regulamentação ela existe, é um mercado regulado, né? A gente sabe que existe um país que é mais tradicional, um que é mais agressivo, um que gosta de protecionismo, então existe ainda essa diferencinha no Forex, então por isso que a regulação é menos rígida, tá? E uma desvantagem que entra como uma vantagem é funciona 24 horas por dia. Então, o trader que é experiente, o trader que não sabe se controlar, ele vai operar em um horário e entregar tudo, se ele não tiver consciência daqueles horários e sessões que eu mostrei para vocês. Então, se você pretende operar Forex, saiba que a vantagem da flexibilidade do horário pode virar uma desvantagem. Você não operar nos melhores horários de forma correta. Isso vai te custar mais, isso vai te trazer um movimento mais lento e, além do mais, você vai ficar mais tempo ali para esperar o movimento desenvolver. Fechado? Considerações finais dessa parte do vídeo, hein? Tem muita coisa ainda pelo vídeo, então se você ainda não deixou o like, dá uma pausa, faz isso por mim, vai. Estou te ensinando uma coisa que ninguém ensina por aí e muitos mentores cobrariam caro, mas eu estou querendo propagar o conhecimento que eu adquiri. Papai do Céu me ajudou a adquirir o conhecimento e eu estou compartilhando com vocês. Então, deixa o like, comenta e compartilha e se inscreve no canal aí, porque esse canal ele tem tudo para ajudar outras pessoas. Então, na medida que você vai me ajudando, eu vou ajudando vocês também. Pessoal, considerações finais. Ambos os mercados oferecem grandes oportunidades, tanto o mercado acionário quanto o mercado de Forex. Depende do seu perfil, se você for um investidor ou um trader, enfim, depende do seu perfil. Mas o Forex é mais atrativo se você priorizar movimentações curtas de alta liquidez, enquanto o mercado de ações eles tendem a ser mais longos, né? Então, sem esse bicho de sete cabeças, Forex é vida. Forex, quem não conhece, não sabe o que está perdendo. Beleza? Vamos para o próximo slide. De forma técnica, você sabe o que é pips, pipettes, lotes de alavancagem? Não? Vou te passar aqui o conceito básico e depois vocês vão se aprofundando aí na medida do possível. Mas, basicamente, o que é pips? Pips é a variação mínima de uma paridade, ou seja, geralmente é 0,001 de alguma coisa. Pipette é a fração do pip. 0,00001. Uma fração do pip é o pipette. O ponto é um termo usado no Brasil, equivalente a um pip. É um pip, um ponto. Né? A diferença é que no Brasil é um tique. Né? Então, no mini índice, a cada um ponto, a cada um tique, 5 pontos. Mini dólar, a cada um tique, meio ponto. Enfim. Para vocês, não muda muita coisa. Não se apegue a isso. Se apeguem a operar bem. Entendeu? Vamos lá. Exemplo prático. Euro-USD move a paridade, que é a diferença do euro para o dólar. Você tem 1.1050, certo? 1.1050 para 1.1060, ou seja, de 50 para 60 variou 10 pips. Show? Se mover de 1050 para 1100, moveu um pipete, porque abriu uma casa decimal aqui. Observem. 5 dígitos, né? 10, 500 para 100. Então, abriu uma casa decimal e acabou variando um pipete. Nossa, Kelvin, eu vou ter que fazer essa conta? Não. Se você operar pelo MetaTrader, por exemplo, você tem essa visão. Então, tá aqui, ó. Aqui é um exemplo do SDCHF. Então, aqui é o botão de venda, aqui é o botão de compra. 0,9945. Esse número grandão aqui, o 45, é o PIP. E o número pequenininho aqui no cantinho é o pipete. Então aqui, ó, o 47, o 7 é o pip. E o 03 é o pipete. Então, a casa decimal, a fração é o pipete e o pip é o maior. Beleza? Sem segredo, mas é uma coisa técnica que confunde a cabeça de vocês. Não se apeguem a isso, se apeguem a operar bem. Tipos de lote. Eu falei no slide anterior que você consegue operar com microlote, né? Então, trazendo aqui. Você consegue operar com microlote, que significa um tamanho de 1000, né? Que aí vai trazendo um exemplo aqui genérico. Um valor de pip daria 10 cents de dólar, tá?
O mini lote, que aí tamanho de 10 mil, então daria $1. E o padrão, que é o cheio, né? Um tamanho aqui de 100 mil e varia aqui $10. Ou seja, se você operar com um lote cheio de EURUSD, por exemplo, você vai estar a cada pip, cada movimento que o ativo fizer, $10 de variação. Se você não tem grana para operar um lote, porque dependendo da corretora que você utiliza, você vai ter que ter uma margem ali de 200, 300, né, dólares ali para operar com um lote cheio, você pode ir para o mini e até mesmo o micro. A diferença é que é proporcional, tá, pessoal? Não esperem que você vai operar com o valor de pip de 0,10 cents para você fazer $100. É proporcional. Então aqui você vai buscar 0,50, 0,60, até mesmo R$ 1 se você estiver operando micro lote, mas é um excelente resultado, né? Então em percentual é excelente. Para quem está começando a entender, eu recomendo começar pelo micro, depois se aventurar no mini, depois pelo padrão. Show? A alavancagem, pessoal, para quem não sabe, ela permite operar com capital disponível. Então, quando você for criar uma conta na corretora que você preferir, você vai ter uma conta lá de $1.000, por exemplo. Só que se você, na hora de cadastrar, você colocar alavancagem de 1 para 100, significa que você não tem mais $1.000 para operar. A corretora vai disponibilizar até $100.000. Então, olha a gravidade disso. Às vezes a galera se vislumbra, nossa, 1 para 100, 1 para 500, 1 para 50, 1 para 1.000. Cara, mas você tem maturidade para operar com $100.000 de margem? É bem complicado, tá? Então o ideal é que você coloque uma alavancagem ali ok, até 100, né? Dependendo se você for um cara mais centrado, até 500 ali, 1 para 500 tá show de bola. Mas cuidado, você está movimentando muito mais do que você tem efetivamente na conta. E se seu lucro vier, vai ser de acordo com essa alavancagem. E se seu prejuízo vier, também será de acordo com a sua alavancagem. Ah, tô confuso. Se você tiver com a conta de $1.000, está operando ali um ativo e está movimentando ali total da sua margem, 10% de variação de 100 mil é quanto? 10 mil. E aí? Você tem 10 mil? Não vai ser liquidado compulsoriamente, porque você não tem 10 mil. Então, cuidado com a alavancagem, tá, pessoal? Ela é importante, mas você tem que saber operar. É isso. Não vale falar de novo, vou repetir que a atenção à alavancagem amplia lucros e perdas, exigindo um controle emocional e gestão do risco. Então, muito importante, tá? Porque o Forex ele proporciona isso. E aí essa facilidade, às vezes, você se ilude. Tá, falei bastante aqui sobre Forex, etc. Aqui, ó, o que não é Forex? Eu vejo muita gente falando de índices, operando Nasdaq, operando índice alemão, operando HK50. Isso é Forex? Não, não é Forex. Forex é apenas mercado de câmbio, como eu mostrei. Você está trocando uma moeda de outra indo para um país ou saindo de um país, de forma virtual. Então, Forex é paridades de moeda, como EURUSD, GBP, aquelas que eu montei na tabela. Aquela que eu mostrei na tabela, tá na dúvida? Volta na tabelinha lá que você vai ter. Aquelas moedas são Forex, que é o mercado de câmbio. Então, tecnicamente falando, somente as paridades de moedas são Forex, beleza? Tecnicamente falando. Porém, muitas corretoras, principalmente as que oferecem CFDs, né, ou seja, contratos derivativos ou operações de futuros, começaram a agrupar índices, commodities e moedas, até mesmo criptos, tá? Algumas corretoras operam criptos. E aí sobre o mesmo guarda-chuva da plataforma de negociação, ou seja, dentro da própria MetaTrader, do TradingView ou qualquer outra plataforma que você utilizar, você não vai ter só paridades, você vai ter índices, commodities, criptos para negociar. Mas lembre-se, não é Forex. Está no mesmo guarda-chuva, mas tecnicamente não é. Podemos falar? Podemos. Porque a própria corretora começou a vender esse mercado como Forex, né, entre aspas, porque é uma forma comercial de divulgar os outros ativos que ninguém conhecia. Então, quando você estiver falando de Forex, hoje, popularmente falando, pode ser tudo, tá? Mas a origem não é essa. Só estou trazendo isso também porque às vezes as pessoas se confundem e acham que uma coisa é uma coisa, mas não tem nada a ver com a outra, e aí acabou que popularizando dessa forma, beleza? Diferença prática. O Forex é o mercado cambial, moedas. O K100 é um índice das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres.
Então é bolsa, é igual ao nosso índice Bovespa. O GR40, o DAX 40, é o índice das 40 maiores empresas da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Então, não tem nada a ver com paridade. É bolsa de valores, é índice. Então, mas a galera opera. E se a galera opera e os institucionais estão operando, os formadores de preço estão operando, por que não, né? Vamos nos aproveitar também dessa onda. Então aqui eu coloco tudo no mesmo saco e ó, escolho e opero e faço grana. Grana, isso que a gente quer fazer. E, por fim, o K100 e G40 não são Forex, eles são índices, mas podem ser negociados pela plataforma via CFD, que causa essa confusãozinha básica aí. Mas estou explicando para você e depois desse vídeo você nunca mais vai confundir se é ou não é, o que é ou o que não é. Show? Pessoal, e aí você já sabe de todo o conceito, fundamento e quais melhores ativos para se operar. Vamos lá. Mercado de Forex, tá? Paridades. Eu recomendo euro dólar americano, libra dólar, dólar americano JPY, USD, né, dólar americano real brasileiro e o euro JBP. Essas são as moedas que eu recomendo que vocês façam. Índices, alguns índices também que eu recomendo. Índice da Bolsa do Reino Unido, o K100, GE40, o S30, que é o Dow Jones, o S500, que é o S&P, o Nasdaq, enfim, são também índices que eu recomendo, né, das empresas, enfim, tem a descrição aqui básica que eu deixei para vocês, eu não vou ficar falando porque senão o vídeo vai ficar longo. Dá um pause, anota aí e vai operar, pelo amor de Deus, né? Ouro, prata, petróleo, gás natural também são bons ativos, inclusive pouco difundido. As commodities, café, boi, milho, é muito bom de se negociar, pessoal. Então, assim, parem de ficar fazendo a mesma coisa e comecem a testar outros ativos para ver se vocês se adaptam. Eu gosto muito de operar índices, Forex, que são as paridades, e o ouro, tá? Mas já operei petróleo, já operei prata, e tecnicamente também respeita muito o meu operacional. Fechou? E para fechar aqui, pessoal, a nossa aula, super aula de hoje, rapidinho essa aula, hein? Entreguei um conteúdo de mentoria aqui no VAR, ó, 0800 para você. Plataformas de negociação. Você tem algumas. As principais do mercado são o MetaTrader 4, MetaTrader 5, né, ou mais conhecido como MT4, MT5. CTrader, tem a NinjaTrader também, que eu não coloquei aqui. Tem o TradingView, tem a Pepstone. O TradingView não é só uma plataforma de estudos, tá? Também dá para você boletar por ele. Você só precisa conectar a sua plataforma e a sua corretora. E aí você consegue fazer as operações por lá mesmo. Eu já fiz gratuito, dá para fazer isso, tá? Então, é uma forma de você também aprender. E outras também, como por exemplo a corretora XTB. A corretora XTB, ela tem um Workstation 5, né, que no começo da minha jornada no trade eu utilizei a plataforma deles, a Workstation 5, que é uma plataforma ambiente virtual, online, ali, sem nada. Hoje eu opero pela MetaTrader 5, já me adaptei, não tenho nenhum problema com ele, via a corretora da Hantec, tanto na conta real quanto na mesa proprietária, que eu vou começar um novo teste. Isso aí, eu tomei aquele dia de fúria, mas eu vou fazer um novo teste porque eu quero mostrar para vocês que não é somente nos dias difíceis que a gente tem que aprender e continuar persistindo. Show? E é isso. Trazer aqui TradingView, foco em gráficos, foco em estudos, análise. Não deixem de olhar o calendário econômico, tá, pessoal? Utilize o Investing.com ou Forex Factory para vocês olharem as notícias, os fatos relevantes, os melhores horários para não serem pegos desprevenidos. Assim como o mini índice mini dólar também tem aquelas pancadas em horário de notícia, o Forex também tem. Calculadora de pips. Se tiver na dúvida, joga no Google como calcular pips do euro, como calcular pips do SHAW. Coloquem, calcule a margem, calcule o lucro. Não fiquem preguiçosos, procurem conhecimento, beleza? E, na dúvida, deixa aí o relógio de sessão para você. Tem várias formas de você analisar se um horário é bom, se não é bom, mas se aprofunda aí e deixa o horário fixo da sua janela para operar fora, que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer. Beleza, pessoal? É isso. Então, para quem curtiu, não deixe de me seguir, se inscrever e aqui eu posto minha jornada no day trade, meus diários de operação, conteúdo educacional como esse e também erros e aprendizados que o trade me ensinou. Tamo junto, valeu, até a próxima. Abraço!